Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado em mais um vídeo do canal. E hoje, para falar de forma rápida, né, e objetiva, de duas coisas aqui. Primeiro, o pré-jogo, que a gente sempre comenta que é mais rápido, né, nos vídeos do canal, entre Fortaleza e São Paulo, pelo Brasileiro Masculino, ocorre amanhã, a gente vai falar bem, mas peço a você, né, que fica aqui também até o final, porque hoje teve um jogo, né, entre o São Paulo, o time de São Paulo, e o Bragantino pelo feminino, Paulista Feminino, é outra competição que o time feminino está participando, e no final do vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso também, beleza? Então, falando sobre o jogo do masculino entre Fortaleza e São Paulo, né? O São Paulo joga amanhã contra o Fortaleza às 20 horas, né? 8 horas da noite. Então, você já fique ligado aí. Vai ser transmitido apenas em TV fechada, né? Pelo Sport TV ou pelo Premier. E o jogo, obviamente, é lá no, não sei se é no Castelão, mas é lá em Fortaleza, né? Então, a torcida que reside aqui em São Paulo não vai poder acompanhar, tem que acompanhar, ou de outros estados, né? Tem que acompanhar pela televisão. E aí eu já começo falando da expectativa, talvez a expectativa uma das mais difíceis, né, de a gente fazer uma análise, porque o São Paulo anteriormente vem de um jogo muito bom contra o Internacional, é, então apresentou um excelente futebol, só que antes, né, contra o Tolima tinha apresentado um futebol muito ruim, então assim foi como com um toque de mágica, assim mudou a forma do São Paulo jogar e jogou muito bem contra o Internacional. Então a ideia é que o São Paulo faça um jogo muito parecido com o Internacional, que eu acho que se seguir os moldes, eu falei até, vamos dizer assim, dessa dinâmica, desse modo que o São Paulo deveria fazer. Entender suas limitações e muitas vezes dar a bola para o adversário, mas a partir daí se fechar muito bem e quando tiver a oportunidade ser mais efetivo nos ataques. Eu acho que se o São Paulo fizer isso, é garantia de sair com pelo menos um ponto, e aí eu ficaria muito feliz, porque o São Paulo está com um histórico recente muito ruim contra o Fortaleza, inclusive sendo eliminado de competições, e o time do Fortaleza não começou bem o ano, mas vem numa crescente boa, tanto é que ainda está invicto no Campeonato Brasileiro. Então, acho que um ponto é importante para o São Paulo fora de casa e enfrentando o Fortaleza que está nessa situação. Em termos de escalação, eu vou deixar aqui, mas basicamente a escalação eu acho que é a mesma que o Dorival entrou contra o Internacional, para fazer com que realmente o time jogue de uma forma similar. A única alteração que eu faria era o Caleri entrando de cara. E aí eu descansava o Luciano. Eu acho que o Luciano jogou bem o segundo tempo, principalmente o segundo tempo do jogo contra o Internacional. Mas o São Paulo vai pegar uma maratona aí para frente, tanto no Campeonato Brasileiro como Copa do Brasil e Sul-Americana. Então, como o Marcos Paulo descansou, eu entraria com o Caleri, mas no lugar do Luciano. E a escalação é a mesma. Mesmas áreas, a gente já conhece, laterais, os pontas ali para dar movimentação e os volantes, inclusive, né, com o Pablo Maia, mais uma vez, porque foi destaque no outro jogo. Tá? Agora, assim, o que é que eu faria? Né? O próprio Dorival já fez já experimentou uma coisa dessa. Eu não pouparia os jogadores de cara, né? Tipo assim, eu não botava já os reservas de cara, porque o São Paulo já teve uma experiência, acho que não sei se foi contra o Curitiba, em que ele fez isso, aí depois o time começou perdendo, né? E aí teve que botar os ditos titulares. Então eu já entraria com esse pessoal, só que tendo em mente que o Rafinha não tem condição de jogar para mim 2 jogos seguidos, inteiro. Eu acho que o Caio Paulista vem cansado, né? E não está sendo poupado. Então, no segundo tempo, colocar o Patrick lança. E aí outras modificações também, né? No ataque, se você entra com Marcos Paulo, talvez dá um descanso e entra no segundo tempo o Luciano. Ou até mesmo você pode entrar no Luciano ali, recuar o Marcos Paulo e mudar ele no lugar de Alisson. Aí você mudava um pouco a estrutura, um pouco ali da formação. Eu ficava com 2 jogadores mais criativos e mais qualidade, perdia um pouco de velocidade, mas é uma forma de o Dorival tentar dosar essa maratona que vem aí para frente. Lembrando que eu acho que assim, na Copa do Brasil, que é o confronto contra o Sport, tem que estar todo mundo disponível. Então, para isso, nessa sequência que começa agora, né, depois pega o Corinthians, se eu não me engano, no final de semana, tem que poupar alguns jogadores, não tem jeito. Então é basicamente isso, em termos de expectativa, um jogo muito difícil, pelo isso que eu falei, acrescente do Fortaleza, o histórico não é bom, mas acho que se o São Paulo usa a mesma filosofia que fez no outro jogo, né, fechando bem, o sistema defensivo encaixado, né, sem sofrer muito, e quando tiver a possibilidade de fazer o gol, o São Paulo sai com um resultado muito bom amanhã do Castelão, do Fortaleza. Né?
Beleza? Então, e em relação ao feminino, né, para você que não viu, eu realmente também acompanhei muito pouco, mas vi alguns lances. O São Paulo feminino, além de estar jogando o brasileiro, está jogando o Paulista. Ele tinha perdido o último jogo também para o Corinthians, né, as últimas duas derrotas do feminino foi para o Corinthians, mas hoje jogou contra o Bragantino, que vamos ser sinceros, não é um time que, se os times grandes, né, como São Paulo, enfim, outros, ainda estão se estruturando no futebol feminino, o Bragantino também ainda tem muito a crescer. Então, era o que se esperar uma vitória realmente do São Paulo. E foi isso que o São Paulo fez. Se eu não me engano, o primeiro gol já foi aos 10 minutos. Eu vou deixar o link aqui dos melhores lances. Mas o São Paulo já estava pressionando, já estava chutando fora da área e tal. E você vai ver aí nos melhores. Eu não acompanhei o primeiro tempo. No segundo tempo, eu acompanhei alguma parte, como eu falei. O São Paulo com resultado ainda pressionava, só que não conseguia matar o jogo, né? Fazer o segundo gol. Inclusive no canal do YouTube, né, que eu estava assistindo, alguns torcedores do São Paulo comentaram isso. São Paulo tá atacando, mas não tá finalizando com a bola, né, no fundo da rede. Daqui a pouco o time do Bragantino numa bola aí empata e o São Paulo se complica. Mas até que o São Paulo faz o segundo gol lá no lance também em que o jogador, né, chuta, o goleiro defende, vocês vão ver aí, depois aproveita com o cruzamento a jogador. Eu não vi realmente quem foi os gols, né? Eu me perdi ali. E quem foi mais o primeiro gol, se eu não me engano, foi de uma zagueira e o segundo foi desse pessoal mais da frente. Eu fiquei para dar uma olhada nos nomes, mas não vi. Mas eu acho que na transmissão aqui ele comenta. Então você dá uma olhadinha. E o mais importante é a vitória de São Paulo, né? De 2 jogos perdeu um e ganhou um. Então ganha, se recupera no Paulista e vai dar sequência as competições. Inclusive, a próxima desafio é contra o Flamengo, pelo brasileiro, o time do Flamengo que vem muito melhor até que o São Paulo e também tem um elenco de melhor qualidade que o São Paulo, beleza? Então é isso que eu tinha para falar, né, nesse vídeo, tanto o pré-jogo do Fortaleza contra o São Paulo, quanto esse pós-jogo aí da vitória do São Paulo feminino contra o Bragantino. Se você gostou do vídeo, né, faz aquela coisa que a gente já está acostumado, curte, comenta e compartilha com os amigos para sempre dar sequência ao nosso trabalho aqui no canal, tudo bem? Uma boa noite para vocês e vamos à vitória amanhã do São Paulo contra o Fortaleza. Abraço, arretados!